Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do OnCast, o podcast da OnTV. Eu sou Roger Santos. Lely Marques, bem-vindos. Sejam bem-vindos para mais um podcast. Então, hoje nós temos um convidado super especial, mas a gente vai falar o nome dele depois da vinheta. E hoje estamos recebendo nos estúdios do OnCast para um bate-papo muito diferente, muito especial e com certeza você vai levar muitos insights nesse episódio de hoje. Estamos aqui com Felício Silva, ele que é engenheiro vibracional, é um empresário que está promovendo aqui em Orlando, aqui há uma disruptura no meio empresarial muito bacana e nós estamos muito felizes, orgulhosos e gratos de ter a tua presença aqui, Felício. Obrigada. Eu que agradeço. Valeu, Felício. Obrigado pela tua presença nessa manhã aqui conosco. Valeu. É uma grande satisfação estar aqui. Vamos dar início a esse bate-papo, onde a gente pode trazer alguns pontos de vista interessantes para quem está nos assistindo. Muito bom. Felício, você vem de São Paulo? Sim, São Paulo, Diadema. Diadema. Diadema fica perto de? Fica no ABC, ali, região de São Bernardo, Santo André, aquela conglomerado ali. No movimento. Sim. E nasceu ali? Nasci em Diadema. E viveu a vida toda ali? Diadema, migramos para São Bernardo, depois fomos para São Caetano e Santo André, e depois Jundiaí, e depois aqui. Legal. E Felício, como que começou a tua história no trabalho, no empreendedorismo? Você veio de uma área de tecnologia. Sim, iniciei já desde os meus 11 para 12 anos em tecnologia e perdura até hoje. Tu já foi o nerdzinho lá desde cedo, então? Sim, né? sim. Que legal. Comecei em uma região bastante escassa, né, de tecnologia. Entendi. E desde pequeno, então, eu entendi que a tecnologia era um caminho que no futuro pudesse dar bons frutos, né? Que legal. E, Com 11, 12 anos? De 11, O que tu fazia assim com essa idade? O que tu começou a aprender com essa idade? Rapaz, nós, na escola naquela época, tinha algumas empresas que se estacionavam na região, como escolas de tecnologia, e elas iam nas escolas oferecendo curso para os alunos, né? E tinha aquelas propagandas que você paga pouquinho, né? A gente caía sempre naquela época, né? Aproveita. Exato, aproveita, paga pouquinho, depois você entra lá dentro e aí eles te bombardeiam com vendas. Então eu comecei numa situação dessa, tinha uma escola na época chamada EPROI, a Escola Profissionalizante de Informática, que ficava em Diadema, e eu comecei lá, pagamos a primeira mensalidade, mas depois nunca mais saí da escola. Então eu ia para lá de manhã e saía lá no fim do dia. Uau, se apaixonou pela tecnologia. Sim. Então eu comecei nessa época e já programava já nessa época. Uau! Porque basicamente a gente criava sistemas, telas, né? E depois que você desligava o computador naquela época, aquele conteúdo se perdia. Então meu desafio era guardar aquele conteúdo. E aí guardando esse conteúdo eu fui evoluindo, né, em programação. Que legal. E programava Vou revelar a idade aqui. Programava em DOS ou o que era? A base era DOS, o profissional era DOS, mas programava em Basic, Basic. Pro, Clipper. Uau. Tudo, então. E também era tão diferente de hoje em dia, né? Tudo era muito diferente na tecnologia. Naquela época você usava a cabeça para programar, né? Hoje você, de uma certa forma, está partindo mais para uma questão mais de prompts, né? Só chamando a época atual de vibe coding, né? Então, na realidade, você hoje tem que virar um engenheiro de prompt, saber como pedir e o que pedir. Porque, basicamente, a codificação mais técnica por trás, a ferramenta já entrega. Que nem o ChatGPT. Ele te dá todas as respostas, mas tu tem que fazer as perguntas certas, né? Fazer as perguntas certas. Né? É o que eu falo. O profissional do futuro, ele tem que saber perguntar. Se não souber perguntar, ele realmente vai ter dificuldade na entrega. Que legal. Interessante. Eu trabalhei numa escola de informática em minha juventude. E eu achava, assim, aquilo tudo muito uau, né? Ai, tecnologia. E, nossa, aí não tinha redes sociais ainda. E a gente já ficava, assim, deslumbrado com muita coisa. E hoje, tudo que está acontecendo no mundo, tudo que a gente está vendo, a gente pensa, ainda tem muito mais, ainda tem muito mais. Mas voltando aí você foi para o mercado de trabalho para trabalhar com isso?
Tecnologia, né? Eu iniciei no mercado de trabalho efetivamente com infraestrutura. Então, fui fazer diversos cursos. Eu tenho mais de 33 certificações em tecnologia, tanto de infra quanto de desenvolvimento, banco de dados e cloud e assim por diante. Então, eu fui me especializar tecnicamente nesses diversos assuntos, né? Começando em infraestrutura, passagem de cabeamento, rede, essas coisas. A minha vida inicial mesmo, tecnologia, foi em redes, profissional. E aí, dentro de redes, eu fui avançando, porque eu queria fazer algumas coisas que não existiam prontas. Então, a gente tinha que criar. E aí, nessa criação, eu fui desenvolvendo e amplificando, né? Ampliando os meus conhecimentos. E é interessante, né, Felício, porque, como você falou, antigamente você tinha algo, aí você quer fazer algo além disso. Aí você tem que usar a tua mente para juntar as pontas para tentar chegar aonde você imagina, mesmo sem saber direito como vai ser o resultado final. Hoje em dia, com a tecnologia do jeito que está, com IaaS e tudo mais, a pessoa não é necessário tanto, mas mesmo assim é necessário esse acesso, né, à mente humana. Porque a mente humana, no fim das contas, é quem vai direcionando tudo, né? Mas, enfim, como que você, depois de anos em São Paulo, você ficou quantos anos lá? Muitos anos? Bom, eu nasci, morei lá até vim para cá. Então, eu diria que 42 anos. Uau! E como que foi essa decisão de Há pouco tempo vamos aqui, embora para Orlando? 4 anos aqui. 4 anos. Vamos embora para Orlando. Olha, hoje tá fazendo 4 anos. Hoje? Parabéns! Que legal! Nós viemos para cá no dia 2/2/2022. Olha legal. que número auspicioso. 2 de 2 de Legal. 2022. Sim. Já começa a somar. Já começa a somar para ver o final. Ah, que interessante. Que legal. Sim, tinha feito uma pergunta? Me desculpe. Então, como que foi essa decisão de vir para cá? Vocês estavam lá trabalhando com tecnologia, trabalhando, né, você e a Mari nessa área, e aí vamos agora para os Estados Unidos, vamos ver como é que é lá. Como que foi essa decisão? Tem uma parte dessa decisão que ela está envolvida com questões profissionais, né, que estavam dentro de um ambiente, e esse ambiente para a gente queria expandir, e também tinha a questão do idioma, e tinha a questão também de umas férias sabáticas que a gente queria tirar, ficar um pouco longe de tudo, né? Então, nesse meio do caminho, a gente juntou tudo isso e veio para cá, para Orlando. Tínhamos outros destinos, né? E selecionamos aqui porque nós tínhamos um casal de amigos que mora aqui, e falou assim, não, vem para cá que vocês vão gostar, e a gente acabou cedendo. 4 anos, estão gostando, E é então, né? difícil não gostar daqui, né? É muito difícil não gostar maravilhoso. daqui. Só não esperavam vir pra Orlando e pegar 5 graus negativo, que nem foi domingo de manhã, né? Mas foi recorde, né? Recorde pra nós também, gente. Hoje foi 5 graus. Hoje foi cinco- 4. Menos 4. A gente falando em graus Celsius, né? Sim. É, mas é que depende da região também. Tipo, Claremont, que é mais alto, estava menos 5. Eu sei porque eu vi pessoas postando já. Kissimmee também tava. É? Eu acordei às 6 horas da manhã, um pouquinho antes das 6, e já fui ver ali a Gente, temperatura. é raro isso, é raro isso na Não, Flórida. nunca né? teve, pelo menos nesses últimos anos, o mínima que deu faz uns 3 anos, no Natal, foi -2. Aí eu falo, né, os floridianos Aham. não estão nem preparados para esse... Hoje de manhã cedo tava o Pedro ó, indo na grama nos fundos de casa lá que tava tudo branca, né? Vai lá pisar, pega lá pra tu ver que é gelo, E né? a gente Quebrando fala, a grama. filho, tem que se agasalhar, porque é muito frio mesmo. Faz tempo que ele não pega um frio, assim, de verdade. Filho, é sério? Não, mas lá dentro é quente, mas dentro da escola é quente. Mas, filho, se tu ficar lá fora alguns minutinhos, tu vai congelar, filho. Mas é legal. A Lélia te perguntou dessa vinda profissional, idioma, localização, mas a gente sabe que a tua história é bem extensa profissionalmente também, e isso sempre no Brasil, né? Tu trabalhou em muitas corporações ou foram poucas durante muito tempo lá no Brasil? São dois marcos, né? Tecnologia e física quântica, vamos dizer assim. Em tecnologia é uma história e física quântica é outra. E essas duas Mas histórias elas conversam, são paralelas. mas elas conversam. Sim, são paralelas. Né? Eu decidi partir para a física quântica, mais a questão de energia, frequência e vibração, por determinados objetivos, e acabei unindo tecnologia, e depois, no final da história, quando eu fui entender, a própria energia, frequência, vibração e física quântica como se é por tecnologia. Aí eu estava dentro de casa. Aí Nossa, sim. eu ia te perguntar, Felício, como que foi isso, de repente, quando você começou a estudar mais a fundo a física quântica e você foi vendo a conexão real que tecnologia. tem, né? Sim. Que, na verdade,
tudo é tecnológico e foi caindo essa ficha para você? Como que foi isso? Eu acredito que, em consciência, eu já tinha um caminho decidido de ir para a tecnologia, né? Então, eu diria que nesse caminho eu fui só, né, encaixando as peças. Tecnologia é uma das formas de expressão do todo, né? Eu falo que o todo é tecnologia pura, né? Porque se partimos para um princípio de essência, o todo é pura luz, né? A luz se expressa em informação, informação, escalando a sua velocidade, ela é controlada por tecnologia. Então, no final das contas, depois da luz é tudo tecnologia. É uma forma de expressão, né? Esse caminho é um caminho interessante porque, estudando eletrônicos, estudando todas as questões de física, para que a gente pudesse ter maior performance em equipamentos, é semelhante ao que acontece com a gente em vida. É semelhante. Sim. Né? Então, diríamos que, no final das contas, somos um gestor de recursos eletrônicos ou elétricos que é o nosso corpo, né? Então, o corpo é pura tecnologia, né? É simbiótica, vamos dizer assim, é uma tecnologia biológica, né? E em situações um pouco mais avançadas já mistura-se biologia com sintética. Então, é pura evolução tecnológica. Se vocês observarem, 100% da evolução da humanidade é baseada em tecnologia. Sim, 100% tecnologia. desde sempre. Desde sempre. Eu ia comentar uma coisa. Eu já tive num evento contigo de 12 horas, né? A Uma Lely... imersão. Uma imersão, né? A Lely faz a mentoria com vocês já há alguns Já tô com o meses. coração apertado que tá terminando. Quero fazer o segundo módulo. Então, assim, em 1 hora vai dar para falar muito pouco, viu, pessoal? Mas a gente vai tentar, né? A gente sabe que essa nossa conversa aqui pode ser algo disruptivo para a cabeça de alguns e bugar a cabeça de outros, quem sabe, né, Sim, Feliz? sim. Mas é só uma provinha, é só uma Só provinha. uma abertura. É isso aí. Mas é um assunto necessário hoje em dia. Mais do que nunca. É necessário que a gente fale sobre isso. E, assim, pessoas como você, que trazem isso de uma forma clara, técnica, são necessárias também. Especialmente para o nosso meio. A gente fala do QDN, Quantum Decision Network, gente. Vocês vão ouvir falar muito do QDN. O QDN traz esse entendimento para o empresário e acaba sendo algo muito disruptivo para a vida da pessoa, porque não é sobre business. A gente começa a entender tudo que está por trás, tudo que envolve, até onde a gente pode ir, né? Os reais bloqueios que acabam acontecendo na vida de cada pessoa. E a gente ter um entendimento maior disso, eu acredito que isso é o real expansão da consciência, desenvolvimento pessoal. Não é sobre técnicas de como falar melhor, como se expressar melhor, como usar. Mas é realmente esse olhar para dentro e falar com a consciência, né? Falar como observador. E essa é uma tarefa que é desafiadora de fazer. Sim, sim. É desafiador, mas que quando a gente começa a ter esse entendimento, é bem disruptivo. Não tem como voltar. Não tem como voltar a pensar como pensava antes ou... E como que é para você? Você, de repente, pensou, vou unir essas duas coisas e agora eu vou trazer isso. Especialmente num ambiente onde a gente sabe que tem muitas crenças, que existe muitas narrativas. Como que foi para você tomar essa decisão e eu vou fazer isso? É o Quantum Decision. Network. Bom, Lely, é importante a gente esclarecer um ponto. Concorda que tudo que existe é um hardware, ou um front, ou uma máscara, ou um equipamento, e tem sempre por trás alguma coisa que o controla? O computador tem um software que é o sistema operacional, né? A TV tem um software que está instalado na parte de circuitos. Tudo, você pode colocar tudo na mesa. Tudo que tem um propósito, que se movimenta, que cumpre uma ação, é controlado por um software. Acho que o ponto mais transparente é a gente realmente entender que nós somos um software controlando um corpo.
né? Nós estamos usando esse corpo durante essa passagem por aqui, que eu digo que eu chamo de experiência, né? Então, quando você entende isso, você começa a quebrar alguns bloqueios que são bloqueios fictícios mentais, que é qualquer tipo de coisa que te impede de fazer algo. Absolutamente nada te limita. Nada, 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 nada. E aí, partindo desse princípio que há um software que controla todo o processo, ele também renderiza toda a experiência. Então, nós vivemos dentro de um mundo renderizado, holográfico, com simulação física, né? Elétrons que expulsam elétrons, que dá a sensação de toque, e isso controlado por um software. Esse software é único, e ele controla diversas situações. Então, uma hora que você entende isso, você para de ter medo de dar o passo. Que não tem absolutamente nada que te bloqueia, né? O software em si, ele não julga, né? É um campo quântico, ele não julga. Ele literalmente desenha na sua vida o que você é. E o que você é o que delimita os bloqueios ou os sucessos que você vai ter. Até onde você chega, até onde você vai. Sim, não tem absolutamente nenhum controle, nenhum limite. É o próprio software estacionado em cada pecinha, em cada pessoa, que eu chamo de vetor. Então, somos vetores que, por um ponto de vista, esqueceu suas outras passagens para se experimentar de um novo ponto de vista. Porque a partir do momento que você esquece, você não tem jeito, você tem que perseguir um novo caminho. Porque se você se relembra de todas as situações anteriores, você literalmente tende a, digamos assim, replicar os mesmos bloqueios ou os mesmos sucessos. Então, você esquece propositalmente para poder ter uma nova experiência. E isso, dividido em diversas pessoas, você tem uma experiência que é super rica, né, de um ponto de um núcleo que concentra tudo. Então, uma hora que você entende, estou explicando da forma mais técnica, né? Sim. Uma hora que você entende isso, fica um pouco mais tranquilo de você dar os passos que você quer na vida. Porque você sabe que absolutamente nada te impede. E você é 100% apoiado. 100%. Então, o que te limita é literalmente a sua capacidade mental que te permite ou que te bloqueia de dar o passo para o caminho que você quer. Seriam as narrativas que foram criadas e programadas e que ficaram ali gravadas. É o Sim. que bloqueia. É a crença que você a vida toda foi ensinado a ter que também te bloqueia. Sim. Seria basicamente isso. Sim. Você nasceu como um organismo puro, limpo, com tudo que você precisa para ser feliz, ter sucesso, porque abundante você é desde que nasceu. Não Ilimitado. tem como não ser. Ilimitado. Então você foi crescendo e foi copiando codificações de quem foi te ensinando, né? Essas codificações baseadas em crenças, cenários que você viu, que você alimentou com emoção, isso está gravado dentro do seu sistema. Isso fica rodando no background. E isso, ao ponto que fica rodando no background, vai literalmente replicando na sua vida aquilo que você aprendeu quando você era um pouco mais jovem. E eu digo que a crença se sustenta porque ela se retroprojeta, né? A sua vida é baseada em cima do que você acredita. Uma hora que você começa a entender isso, começa a soltar essas crenças antigas, literalmente você começa a experimentar coisas novas, porque você é baseado em renderizações em cima do que você acredita. Quando você nasceu, você não tinha nada disso. Sim. Então, o QDN, literalmente, é um realinhamento ao seu estado original. Tem pessoas que querem aumentar a frequência, querem aumentar a vibração, querem fazer diversas coisas para aumentar, Você não precisa aumentar nada. Você já está no máximo. Você frequencialmente está no máximo. Você é um equipamento que está no máximo renderizando a sua realidade a toda potência. Só que tem um monte de filtros, um monte de bloqueios que você coloca nesse caminho. E isso é o que, de uma certa forma, transforma a sua vida numa vida um pouco mais densa, né? Um pouco mais escassa. E sobre as crenças, muitas pessoas acreditam que, mesmo quem não tenha, não estou falando nem crença religiosa, estou falando em crenças, por exemplo, a crença da escassez, a crença de que se eu não guardar, eu não vou ter. Isso é uma crença. É uma Se crença. eu não poupar, eu não vou ter. É uma crença. É uma crença que foi programada de alguma forma. E as nossas emoções, especialmente da infância, elas passam a vida toda com a gente, guardadinhas. E eu percebo assim que pessoas adultas, não tanto na faixa etária de 20 e poucos, 30 anos, mas depois dos 40, dos 50, parece que isso vem mais forte para as pessoas. Com as pessoas com as quais a gente se relaciona, comigo mesma, sabe? Parece que vem muito essa emoção lá da criança, essa emoção lá, quando a gente, talvez porque a gente começa a olhar, né, com olhos de observador, porque a gente começa a se observar mais, mas eu percebo que também é mais explícito, assim, em diversas situações, em pessoas de mais idade, 40 e poucos, 50 anos,
que aí parece que começa a mexer nisso de novo de alguma forma. Será que acontece de alguma forma biológica isso ou não? Ou é por conta das situações da vida mesmo da pessoa, que daí ela já está indo para um lugar assim de pensar, né? O que eu fiz até aqui? E aí começa a trazer coisas? Ou será que é realmente porque, na verdade, durante a vida toda teve essas crenças, elas vieram, mas a pessoa não se tocava que ela estava baseando nas crenças, sabe? Tu entendeu o que eu quis dizer? Tipo, Sim, que a pessoa entendi. estava tendo atitudes, ações, reações por conta daquilo que foi programado. Tem uma narrativa que diz que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai largando mais as coisas e a vida vai ficando mais fácil. Essa é a narrativa. Mas, tecnicamente, nós vivemos dentro de um ambiente holográfico, ok? Renderizado por frequência, ok? E liderado por vetores. Então, é um ambiente de engenharia de percepção. De acordo com o que você vai percebendo mais, você vai mudando a sua experiência, você vai mudando suas crenças. Mas as pessoas não se permitem perceber coisas diferentes. Elas não se permitem se observar por um outro ponto de vista. Então, elas retroalimentam aquela crença daquele ponto de vista. E isso nunca muda. Só que quando você vai chegando numa idade, essa idade você vai literalmente começando a deixar coisas Deixa passar. passar. Deixa Uhum. passar. Né? É uma narrativa. Essa de deixar coisas passar, quer dizer, você começa a não se preocupar mais ou não dar tanto mais valor crítico a determinada situação que sempre ocorreu com você. E aí, o que tecnicamente acontece por trás? Essa situação é frequencial. Ela se dissolve. Ela para de acontecer. Quando ela para de acontecer, você se depara já numa idade um pouco mais velha, que aquilo não está acontecendo mais, aí você vai mudar a sua crença, porque a sua experiência mudou. Mas aí, tecnicamente, já passou uma idade, que ela é fictícia também, e aí você começa a falar assim, nossa, minha vida está começando a mudar, porque eu literalmente comecei a soltar mais, né? Começou a deixar a vida um Sim. pouco mais leve, querendo controlar menos o futuro. Deixa eu viver hoje. Vai vivendo um pouco mais hoje, né? E aí você vai experienciando coisas diferentes e aí você automaticamente vai mudando suas crenças. Né? Alguns se iludem e falam assim, eu já estou velho. Não, tá, a vida só tá começando. Eu também um dia já caí nessa. Um dia eu falei assim, eu vou fazer tudo que eu puder fazer até os meus 45 anos. Daí pra frente, Conheço alguém quando assim chegou também. nos meus 44,5, foi que eu falei, nossa, tá começando tudo de novo. Aqui é. Começando a vida. Eu me recordo, eu falava isso quando a gente morava na Bahia lá ainda, né? Que eu sempre brincava que Você tinha eu, 35 eu anos, né? fui, eu saí do Rio Grande do Sul para começar do zero na Bahia, antes de conhecer a Lélia ainda. Eu tinha 35 ou 36 anos, alguma coisa assim. Daí, pô, aí a gente começou a fazer a nossa vida e beleza, nos conhecemos, começamos a prosperar um pouquinho, né? E daí eu sempre brincava que eu era um quarentão e início de carreira. Daí viemos para os Estados Unidos para começar do zero de novo. Agora eu digo, agora eu sou E um agora? cinquentão e início de E carreira. agora que tá indo. Não, E a mas idade tem são números, pessoas. né? Eu tava conversando com um empresário que a gente está se conectando agora. Ele tem 52 anos, é 2 anos mais novo do que eu. Ele já tem filhos adultos, um dono lá. E ele disse: Não, eu tô tirando o pé agora, porque agora eu vou me aposentar. Né? Eu fico pensando: Meu Deus, eu tô começando aqui, ó. Mas é que é a Ah, percepção tem. de cada pessoa. E quando a gente traz esse entendimento, assim, de que, calma, essa é uma narrativa de que eu tenho tal idade. Ó, a água terminou, mas é que o chimarrão começou mais cedo hoje. Mas eu trouxe 2 térmicas. Aí eu acredito, Felício, que há até uma mudança, e há com certeza, celular. Quando a gente não pensa eu, Lely, com tal idade. Tipo, desconecta da sua idade. Porque muitas pessoas vão agindo conforme a sua idade biológica. E as células, elas entendem, elas acabam se comportando de acordo com o que está na nossa mente, né? E com todos esses estudos científicos, tecnológicos, hoje, você acredita que o ser humano vai, em poucos anos, poder viver muito mais tempo do que hoje vive, com saúde? No mínimo, dobrar a expectativa, em pouco tempo. Estamos partindo para uma era que 150 anos vai ser a média padrão de vivência. Como é que funciona esse processo? O metafísico, ele comanda o físico. Há uma ilusão em que o físico comanda o metafísico. Não, o metafísico comanda o físico. Então, se nós pensarmos dessa forma, o software controla o hardware, ok? O corpo é o hardware. Né? Nós, consciência, somos o software. E quando você programa qualquer equipamento para funcionar de uma determinada forma, ele tem aquele script padrão de funcionamento, que funciona em ciclos. É sempre repetição, né? Sempre repetição. Fica sempre fazendo aquele joguinho. Uma célula tem um trabalho básico, que é fazer o trabalho que ela tem que fazer. Ciclos, ciclos. Quando você é novo, você não está preocupado com o amanhã. Você não está preocupado com dinheiro. Você não está preocupado com relacionamento. Você não está preocupado com nada.
Então, o seu sistema está mais puro, está mais limpo, está processando menos ruído. Quando você começa a crescer, começa a inventar um monte de coisa, principalmente compromisso, vem relacionamento, vem emprego, vem dificuldades, vem querer dobrar o tempo, complicar o tempo, sempre preocupado com amanhã, é dinheiro, é isso e aquilo. Então, o que acontece? O seu sistema começa a entrar em disfunção. Você não foi criado para isso. O avatar não foi criado para projetar tempo. O avatar foi criado para experienciar o tempo. Entende? Então, quando ele fica tentando projetar, quando ele fica tentando definir, ele entra em disfunção. Essa disfunção cria um descontrole baseado em tempo. Né? Ou vivendo no passado, ou vivendo no futuro, ou literalmente no momento presente, não aceitando o que está acontecendo no externo. Então, isso tudo deixa você em disfunção, te desalinha. Você, não alinhado com o que você é, todo o seu ecossistema do corpo começa também a entrar em mau funcionamento. Esse mau funcionamento começa a criar disfunções também de renderização do que eles criam. Então, qualquer tipo de deficiência, seja corporal ou seja externa, ela é uma deficiência baseada na falta de alinhamento com o que você é. Basicamente isso. Né? Tecnicamente, o que acontece? Nós somos um campo toroidal. Esse campo toroidal ele tem o seu funcionamento clássico, perfeito? Ele se auto-regenera em termos energéticos e ele, de uma certa forma, descarrega-se. Então, ele é um sistema que é criado para carregar energeticamente e criar descarregando. Quando você quebra esse meio, baseado no sentido de começar a não dar os seus passos porque você está preocupado com alguma coisa que vai cair, que vai quebrar, ou que vai perder, principalmente, ou que vai faltar, você começa a fazer um vazamento de energia toroidal. Esse vazamento de energia toroidal começa a colocar o seu sistema total em disfunção. Aí, o que acontece? As renderizações começam a falhar porque está vazando energia. Essas renderizações começando a falhar, no corpo é falha de células ou de qualquer outro tipo de organismo que tenha o seu trabalho em ciclos padrões que começa a mudar. Isso começa a trazer doenças e no seu externo começa a enfrentar densidade. Estou fazendo uma mistura entre técnico e narrativa para que as pessoas possam entender. Mas basicamente o que acontece? O que você pensa é o resultado de tudo o que você experimenta, sendo interno ou externo. Então, o que você pensa é o resultado. O que você pensa é o resultado. Olha que interessante. As pessoas estão tentando resolver o externo e resolver o corpo. Só que o resultado é o que você pensa. Então, ou seja, quando você literalmente está tentando resolver alguma coisa externa, você já está atrasado. Entendi. Então, você tem que resolver o que gera o resultado. O pensamento. Pensamento. Tá? A gente chama de pensamento, né? Vamos chamar de ondas frequenciais que você emite. Perfeito? Quando você resolve essas ondas frequenciais que você emite, literalmente o seu sistema começa a voltar ao padrão original, que é um padrão de altíssima frequência. Esse padrão de altíssima frequência, ele desenha tudo de mais alta frequência para você, evento, pessoas, situações, tudo de mais alta frequência, e o seu corpo começa a voltar. Tipo, ganhar a cura. Vamos chamar de cura? Ou vamos chamar de retorno ao padrão? Exato, isso. Retorno ao padrão. Saiu fora da frequência. Opa. Ele começa a sentir. Voltou. Aí quando se alinha novamente, Ele começa a retornar. Que daí na nossa cabeça leiga, digamos assim, seria a cura, a autocura, digamos assim. Basicamente, sim. Em uma cabeça leiga, né? Que nem a minha. A minha cabeça sim. não é que nem a da Lélia, ela é muito mais evoluída. A gente tá aqui nesse sistema, né? Mas Então, você tá no meio, então é automático. Tô no meio. Tô na frequência agora aqui de vocês, ó. Tá sendo equilibrado. É isso Por aí. ressonância, você tem que ficar na média. Mas só o fato de das pessoas, né, como o Roger, começarem a se interessar mais por esse assunto, começarem a abrir mais a mente para ter essa verdade, né, para entender como que as coisas funcionam realmente, tirando um pouco suas crenças, sua programação, sua narrativa de lado, tipo assim, eu quero agora aprender como consciência. Eu quero ser uma consciência aqui e receber essa informação. É algo que transforma a pessoa por dentro e por fora, e tudo o que está em volta dela. E só o fato de pessoas estarem se abrindo mais para o novo, para essa verdade que, na verdade, muitas pessoas já tinham esse conhecimento, só que não era trazido para a massa, para o público, né? E agora está sendo debatido através da internet. A gente tem podcasts, a gente tem canais, tem, né, encontros de network. Nós temos o QDN aqui em Orlando, que faz isso. E até bem pouco tempo atrás não tinha
não tinha tinha um opções, espaço Não tinha. para falarmos sobre isso, né? E para trazer esse entendimento, as pessoas poderem refletir, fazer suas conexões, né? Conjecturas. Cada um com o seu. Exato. Então, é natural que esse assunto que a gente está colocando em pauta hoje vai ser um assunto natural daqui a pouco, daqui a bem pouco tempo. Porque não tem para onde fugir, independente de onde que a pessoa esteja se escondendo para não ter acesso a essa informação, ela vai ter. Elas vão ter, todo mundo vai ter. Pessoas que estão mais abertos vão ter mais facilidade, acredito eu, de entender tudo e especialmente se entender, porque acho que no fundo, né, Felício, é sobre a gente olhar para dentro. Se entendendo, a gente entende o todo, entende o restante. Eu acho que até eu falei lá no QDN algo sobre o propósito, né? Que eu acredito que o propósito é o mesmo, evoluir, todo mundo. O propósito de todo mundo acaba sendo o mesmo propósito, que é evoluir, cada um com seu eu, né? Eu diria que o propósito de evolução ainda também é uma narrativa. Porque tecnicamente só existe uma questão. É a luz experimentando luz. Entende? É a luz experimentando para saber até que ponto ela pode criar. E a cada criação que ela faz, ela descobre que ela pode criar mais. Então é um processo infinito, né, de experimentação. Um processo infinito. Perfeito? Não existe salvação, tecnicamente falando. O que existe são crenças que dizem que você vai ser salvo de alguma coisa. Mas se a gente olha tecnicamente, um ambiente que é 100% renderizado, então não existe onde chegar, não existe onde ir, entende? Traduz assim para o público leigo, né? Que nem eu. O que significa essa renderização? Porque hoje, na forma técnica, a renderização é algo mais voltado à tecnologia, vídeos, enfim. Dessa forma com que tu explica a renderização. Vamos dar um exemplo. Você está num ambiente escuro e você acende uma luz. Essa luz vai iluminar o ambiente. Então esse ambiente ele saiu de uma proporção de luz escura, perceptual, para um ambiente de luz mais clara, perceptual. Essa troca de luz escura para luz clara é uma renderização, é uma pintura da realidade com base em frequência. Entende? Essa frequência ela vibra em diversos padrões. Essas vibrações causam a forma. A vibração estável, quando ela fica vibrando muito tempo em uma vibração específica, ela causa a percepção física. Então, nós vivemos 100% dentro de um ambiente que é holográfico, baseado em frequência vibracional. E foi onde me especializei. Eu fui atrás disso, eu realmente fui muito profundo nesse ponto. Tu falou agora e eu me especializei. Nessa época que tu foi colocando para dentro de ti esse tipo de conhecimento, esse tipo de informação, a gente acabou pulando, né? Não falamos muito sobre tua vida profissional, a gente sabe de algumas partes, assim, mas tu trabalhava com o que nessa época? Eu sei que tu teve algum tempo, não sei quanto tempo, mas tu trabalhou na BlackRock, né? Que é o maior fundo trilionário tu tinha trabalhos, trabalhou alguns anos. Como é que foi essa parte da tua vida? E o que tu estava fazendo quando isso começou a bugar a tua mente e tu teve que colocar isso para dentro de ti? Bom, quando eu fui absorvido, né, entre aspas, por um grupo muito grande, é porque esse grupo lidera situações financeiramente muito altas, né? Sim. E as pessoas que lidam com números muito altos, elas tendem a mostrar mais do que são. Só que essas pessoas, quando não sabem o que são, emendando com o que eu estava falando, elas tendem a trazer para o seu dia a dia decisões baseadas na sua identidade. E essa identidade, quando ela está totalmente baseada em crenças, você traz as suas crenças para o negócio. Sim. Entende? Então, qual foi o meu trabalho, sempre paralelo ao que eu sempre fiz? Alinhar essas pessoas. Eu sempre trabalhei alinhando elas. Mas só que para trabalhar alinhando essas pessoas ao que elas são, eu tive que descobrir o que eu era. Não descobrir, lembrar. Então, nós estamos numa rota de lembrança sempre. Então, para lembrar o que eu era, eu, particularmente, entrei em algumas, vamos dizer, em algumas imersões. E essas imersões me fizeram avançar cada vez mais em consciência. Até o ponto que eu estabilizei esse ponto de consciência avançada. Você estabilizando consciência avançada, ou seja, estados alterados de consciência, você começa a entender como a realidade funciona, você começa a ver fisicamente o que é tudo isso daqui,
E você começa também a acessar dimensões diferentes. E nessas dimensões diferentes, você começa a entender que existem civilizações semelhantes à nossa, mas que em estágios muito avançados tecnologicamente. E que esses estágios avançados tecnologicamente deram a elas, simbioticamente falando, posições onde elas podem se mover entre dimensões e podem viajar para onde querem. Né? Em resumo. Esse lembrar, então, seria a tão esperada revelação. Tipo assim, em massa, digamos assim. Sim. Mas que hoje algumas pessoas já têm isso, já conseguem ter essa lembrança, digamos assim. Sim. Quando você estabiliza estado alterado de consciência, você entende que eu falo que tudo isso aqui é código. Você entende. E aí você passa a ter acesso a essas outras camadas. As outras camadas são abertas para você. Não existe, tecnicamente falando, nenhum bloqueio. O que faz são as narrativas que escondem, através de ocultismo, esoterismo, religiões e dogmas diversos, para fazer com que as pessoas literalmente não descubram isso. Porque uma vez que descobrem isso, elas possam ter perdimento do sistema. Não precisam de Quando você nada entende que disso. você cria 100% da sua vida, a sua realidade é totalmente moldável e controlável, você, de uma certa forma, começa a depender menos. Né? E não que seja bom ou seja ruim, isso é uma narrativa, um meio de vida. Né? Mas, tecnicamente, quem descobre o que é e como funciona, começa a olhar por fora dessa bolha. Né? Sai da bolha. Sai da bolha. Sai da bolha. Né? E essa bolha, eu diria que é uma bolha, né? De trilhões de bolhas disponíveis para você brincar. Então você é um ser interdimensional, multidimensional, multiversal, telepático e psíquico. E porventura muitos que estão aqui acham que é só o avatar, esse corpinho limitado. Eu ia até fazer esse comentário. Esse corpinho belo. Nós somos... Mas limitado no bom sentido, tá? Porque ele é limitado porque a cabeça é limitada. Se você evolui em consciência aqui, o corpo segue. Sim. Né? Nós transcendemos literalmente. O corpo segue. A nossa geração é a única geração que viu o telefone aquele de fio, telefone de ficha, de cartão, e agora está vendo carros voadores, naves, seres, vendo a malha quântica, vendo tudo isso. A nossa geração tá tendo acesso a isso. E isso é incrível, porque nós fomos ensinados de que a gente é matéria, que a gente é só o avatar, que a gente é só o robô, que a gente é só a carne, né? E que a gente tem um espírito, como se o espírito estivesse lá no céu, desconectado, e que Deus está lá longe, né? Que a gente tem que, para acessar Deus, tem que fazer muita oração, tem que fazer muito... Tudo assim desconectado da fonte. Nós fomos ensinados assim, né? Por quê? Porque os nossos pais aprenderam assim, que foi... né, gerações. Então, foi uma narrativa que foi contada, todo mundo acreditou nisso. E agora que a gente entende que nós somos energia, que aqui à nossa volta existe essa malha quântica, tudo é energia, isso é energia, tudo condensado e tudo mais. Como que está sendo feliz para você trazer esse assunto, falar sobre isso e perceber que as pessoas estão entendendo. Até pessoas que às vezes poderiam ser as mais, né, fechadas, estão entendendo sobre isso. Como que você vê isso daqui para frente, para o futuro? Assim, somos muito procurados por pessoas que querem resultados. Só que não entendem que ela já tem resultado. Pode ser o resultado que ela não prefere, mas já é resultado. Não deixa de ser resultado. Já é resultado. Então, eu diria que não tem como não ser abundante. Ou você é abundante em prosperidade, ou você é abundante em escassez. Né? A vida é alternar entre esses dois. Então, você é sempre abundante. Então, as pessoas nos procuram nesse sentido. Perfeito? Porque elas procuram resolver as densidades da vida. Só que quando elas começam um trabalho conosco, elas entendem que isso aqui é literalmente uma ficção, é um teatro. Né? Que existem coisas muito mais potentes, vamos dizer assim, para descobrir. Qual é o grande... como você fala, isso é muito divertido. É muito divertido. Mas é 100% divertido. Uma hora que você entende que a sua subsistência ela está resolvida, que não tem nexo, né? Se existisse um ser tão potente, tão poderoso, criar criaturas à sua imagem e semelhança, para ficar sofrendo, trabalhando, trocando energia por dinheiro para comprar comida, isso não faz sentido. Entende? Então, quando você entende tecnicamente o que você está totalmente fora disso. Aí, uma hora que você entende que a sua necessidade de subsistência está resolvida, o que sobra para você? Brincar, se divertir, explorar. Então, a vida, ela é isso. Você descobre mais sobre você
cada momento que você descobre mais sobre você, você não tem o que fazer, você tem que abundar na vida do outro. Então a vida é essa brincadeira de você literalmente descobrir mais sobre você, ajudar ou servir o outro e explorar o que existe. Aí passa a viver a vida de verdade. Passa a viver. Então, viver. se o negócio é brincar, eu faço uma brincadeira já há vários anos, né? Que eu convido pessoas para o meu aniversário de 100 anos, né? Tem bastante convidado já. Posso continuar com essa brincadeira, então? Pode. Tranquilo? Pode. E quando chegar em 100 anos, pode falar por isso que você vai convidar eles por mais 50, pelo menos. É. Olha aí. Então o Lely, o que acontece hoje é que o mundo em si está passando por um realinhamento frequencial. Esse realinhamento frequencial é para que a gente possa experimentar um pouco mais do que o que somos. Ok? Então essa conversa de que vão chegar seres aqui é tudo conversa narrativa. Não vai chegar ninguém. Já está todo mundo aqui. Porque as camadas são dimensionais. Quem não os vê somos nós. Nós dessa civilização mais densa. Mas se você vai numa região mais afastada, região mais indígena, é natural para eles se comunicarem com seres dimensionais. E eles já falam sobre isso há... Sim, porque eles estão num milênios. outro meio de crenças. Então, uma expectativa nesse ano de Eles revelações... não têm ruídos. Tem menos. É isso. Menos ruídos. Viver sem ruído é impossível. Porque Claro. ao ponto que você decidiu utilizar um avatar para ter uma experiência, você decidiu imputar ruído na sua vida, entre aspas, e é justamente esse ruído que dá a sensação de diferença. Essa sensação de diferença é literalmente você experimentar você mesmo. Então, eu simplesmente pegar esse celular é um ruído. Então, não tem como você viver sem ruído, porque o ruído causa o contraste. O contraste causa a experiência te traz a sensação. Emoção positiva ou negativa. A Perfeito? gente que tem que escolher, então. Bem, A gente qual tem a que escolher. emoção que a gente vai escolher ter? A gente tem que escolher. Então, as pessoas, quando nos procuram, né, elas procuram pela curiosidade de saber que tem alguma coisa que, entre aspas, os liberta. Entende? E aí, chega pra gente, a gente explica uma situação bastante simples, né? Que é assim, ó, você tem que descobrir mais o que você é. Você tem que se alinhar com o que você é. Então, isso causa uma curiosidade, essas pessoas embarcam nessa jornada. E devido a uma procura bastante interessante, foi quando nós decidimos criar o QDN, que é o Quantum Decision Network. E dentro do Quantum Decision, a gente parte para um realinhamento do ser, e depois, mais para o finalzinho, a gente diz que estamos criando seres realinhados eletricamente, porque é o que somos, pura eletricidade. Fantástico. Né? Então, esse é um caminho. E nós tem o QDN presencial, né, em Orlando, mas eu espero que em breve tenha online também para brasileiros de qualquer lugar do mundo poder ter acesso, porque a gente vê muito conteúdo em inglês, em espanhol, mas em português não tem ainda nesse formato, com esse tipo de explicação mais técnica, fica mais fácil de entender. Pessoas que são meio místicas como eu, as holísticas e tal, ok. Mas tem muitas pessoas que são céticas ou que são muito, olha, me prova, me mostra, me bota o gráfico e tal. Então, fica mais fácil para uma pessoa que é mais, assim, analítica entender algumas coisas, no meu ponto de vista, né? Para mim, está sendo muito bacana porque, mesmo tendo algum conhecimento, tendo buscado de alguma forma... como eu compartilhei com vocês, eu tinha uma visão mais holística da coisa. Agora eu tô tendo mais embasamento, Mais técnica. mais técnica. E aí não tem como você dizer, não, isso não existe. Não tem como. Não tem como. Nós eliminamos a subjetividade. A pessoa fala assim, mas tem que ter fé. Lá a gente explica o que é a fé, como ela funciona, tecnicamente falando. Então a gente acaba com a subjetividade, aquele negócio que fica, né, por cima da narrativa. É interessante, Lely. No QDN nós estamos aí com aproximadamente 30 pessoas, né? 30 e quase 40 pessoas hoje estão passando pelo conteúdo do QDN, algumas online conosco, em situações bem específicas. Vamos começar agora o segundo módulo do QDN, entramos no QDN Business, vamos ter o QDN Família. Dia 28 de fevereiro agora tem o QDNR, que é a imersão, né? Para você descobrir um pouco mais de você em um dia, são 12 horas de imersão. Um evento bastante interessante, vocês dois participaram, né? Tiveram quase 80 pessoas no último. Sala Então ali cheia. a gente dá um tranco no motor de arranque, né, para ele começar a funcionar, para as pessoas começarem a lembrar o que são. E aí é uma linha que vai sendo puxada automaticamente. Né? Esse caminho é um caminho sem volta, não tem. E assim, não importa classe social, classe religiosa, não importa nada. No MIT, no final do ano passado, nós terminamos uma turma com 903 pessoas do mundo inteiro.
Uau! Então você imagina o tanto de religiões que tinham, Uau. tanto a diversidade. Quantas crenças diferentes, né? Neurocientistas tinham 103 neurocientistas que queriam entender, né, esse modus operandi. Porque, tecnicamente, explicando isso, só eu. Ainda, né? Estou criando algumas réplicas, mas, tecnicamente, só eu. Né? O conteúdo que eu criei para isso tem 41 mil páginas. Né? Eu estou consolidando ele, já está chegando aí por volta de 900 páginas. Então, assim, esse conteúdo eu vou disponibilizar publicamente para todo mundo. Só que nós não temos muito tempo mais. Nós estamos em revelações desse ano, onde algumas crenças vão vir à tona. Eu ia entrar nesse assunto, não podia deixar de entrar nesse Não assunto. tem como segurar. Que bom que tu já se antecipou, então. Não tem como, eu faço parte do meio, né? Então acompanho os cronogramas, acompanho todas as movimentações. Traduz assim, começando, sobre essa quantidade de notícias que a TV não mostra, né? De revelações que estão por vir. Acaba conflitando com a revelação religiosa da Bíblia, acaba conflitando. O que tem a ver? O que tá por vir aí nesse ano de 2026 para 2027 que tem tanta gente falando, gente que tem essa mentalidade? Cada um com seu viés de Exato. crença, né, na verdade. Exato. 2026. Por que chama de ano de revelações? Porque é um ano de aumento frequencial de todo mundo que está aqui na Terra. Simples assim. Todo mundo, 100% das pessoas. Porque o planeta está mudando. Sim, o planeta está sofrendo uma alteração frequencial. Essa alteração frequencial, ela vai se dissipando para o coletivo vai aumentando de frequência. Aumentando de frequência, o que acontece? A primeira coisa que tem que fazer, não são eles que vão chegar, somos nós que veremos que já estão aqui, perfeito? Só que para enxergar eles, nós temos que aumentar a nossa frequência vibracional ao ponto de percebê-los. Perfeito? Mas esse aumento de frequência vibracional é algo que tem que vir da gente ou está vindo pra gente? Não, sempre é... É de fora para dentro. Não, sempre é responsabilidade nossa. Nossa. Só que se você inconsciente for entender, você nunca chega lá. Porque você está sendo a todo tempo bombardeado por situações do ecossistema que aqui estamos, denso, e esse próprio ecossistema não deixa você aumentar de frequência. Perfeito? Então está sendo feito um trabalho bem meticuloso por trás dos bastidores de aumento de frequência. Então todo mundo está aumentando a frequência. O resultado disso, revelações para todo mundo. Tudo que você faz que é de baixa frequência vai vir à tona. Não tem como segurar. Então, se tem alguns segredos escondidos aí, se vocês fazem algumas coisas que só vocês sabem, parem. Imediatamente. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Muito. Parem de fazer, porque esse ano é um ano Vai que... dar BO, tipo vai, assim. Vai tanto de pessoas para vocês, quanto de vocês para pessoas. Sim. Eliminem os segredos. Aquelas coisinhas que faz por debaixo do pano, que a gente acha que ninguém está sabendo. Tira o sono às vezes. Para que isso é coisa de baixa frequência, vai vir à tona. Porque é o primeiro ponto. Você tem que eliminar o que está debaixo do tapete. Eliminando o que está debaixo do tapete, você já sobe um pouquinho de frequência. Então a gente já sobe num limiar frequencial necessário para enxergá-los. E quem já está, de alguma forma, sentindo, vendo, o que faz com isso? Pessoas que, tipo, não têm esse entendimento, mas que sabem que tem alguma coisa. O que essas pessoas podem... Como essas pessoas podem agir? Eu diria que vivam o hoje. Não criem expectativa no amanhã. Porque é totalmente incerto. Totalmente incerto. Nós vamos passar por mudanças muito drásticas. Tecnologias novas, métodos de gestão novos, gestão planetária, gestão agropecuária, gestão social, gestão territorial. Tudo isso vai mudar. Gestão, lideranças. Sim, tudo isso vai mudar. Não tem como. Isso eu tenho acompanhado algumas coisas assim que... Uau. Não tem como. E é interessante porque, como a gente falou... A gente está antes, falando né? mais do que o entrevistado hoje. Mas é que é muitas perguntas, é muita coisa. Mas existem as crenças de cada comunidade, de cada... E todo mundo está falando sobre. Só que cada um dentro do seu... Então, assim, realmente, as pessoas já estão sentindo coisas diferentes. Já estão sentindo essa vibração diferente, essa frequência afetando suas vidas. Pessoal, profissional, sociedades às vezes estão sendo desfeitas, casamentos, famílias, familiares. A frequência está quebrando, galera. Essa é a realidade. Não tem como fugir. Não tem. Relacionamentos de baixa frequência, sejam pessoais, profissionais, empresas que trabalham em baixa frequência, com muito controle, rigidez, sistemas sociais onde há tiranias, todas essas questões de baixa frequência, tudo isso vai vir à tona. Não tem como segurar. Não tem.
Felício, eu tava conversando com a Lélia, acho que esse final de semana, nos últimos dias, a gente às vezes troca ideias a respeito disso, às vezes algum documentário, algum vídeo que a gente vê e a gente começa a debater sobre isso, sabe? Tem tanta coisa assim que meio que descortina na nossa cabeça hoje em dia que, como é que eu vou dizer? Visões. Pessoas que não conseguem gerenciar aquelas visões. Ah, pessoas que às vezes são dadas como loucas, que eram no passado, na década de 90, de 80 e antes, né? Porque não tem uma ciência que explique aquilo, então é louca. Nossa. Né? Nós temos diversas situações hoje, né? Alguns Aí chamam eu de tava... TDAH, outros chamam de autismo. Isso, porque na minha infância não se falava em autista. Uhum. Porque vocês faziam mais do que gostavam? Não se falava em autista. Então qualquer distúrbio ao louquinho. Era assim. Hoje a gente sabe. Pessoas mais focadas eram os nerds. Exato. As menos focadas eram as bagunceiras. Isso. Não Não existia TDAH, não tinha nada disso. nada, não tinha. Sabe? Então, assim, tem muitas coisas. Olha como eram tratados os loucos antigamente, com choque. Aí, esses dias eu tava vendo um corte de um vídeo do Cariani com o Bruno Perini, que eles estavam falando sobre hoje a tecnologia de emagrecimento, né? Daí, que é tipo assim, a bariátrica. Imagina daqui a 10 anos as pessoas vão dizer que cortavam um pedaço do estômago para poder emagrecer. As pessoas vão ficar, meu Deus, faziam isso. Daí ele citou um exemplo que, não sei, há 20 anos atrás e mais, as pessoas que tinham visões ou tinham algum sintoma, premonição, algum sintoma de esquizofrenia, que não é louco, daí eles botavam um gancho na cabeça e cortavam não sei o que ligava o lóbulo tal, não sei de onde, para que aliviasse aquilo na cabeça da pessoa, sabe? Então, hoje em dia, meu Deus, fazem isso, meu Deus, dá um choque. E antigamente era assim. Mas, na verdade, sabe? eu acho assim que não era nem maldade, mas era um nível de O nível de consciência que não tinha... De conhecimento. Sim. É o nível de consciência onde você não entende o que é e quer alterar o externo. No caso, mexer no corpo é alterar o externo. Exato. Perfeito? Mas pessoas que a gente considera hoje que são pessoas fora da curva ou fora da caixa, se é que existe uma caixa, né? Pessoas que têm contatos, pessoas que, de uma certa forma, conversam com espíritos e assim por diante, são simplesmente pessoas que vivem num nível de frequência mais alto e têm menos crença. Só isso. Só isso. E isso dá a percepção, aumenta o nível de percepção delas, porque elas vivem numa frequência um pouco superior ao padrão, e isso dá a percepção para ela para escutar, né, ver, ouvir, né, sentir, né, como um todo, através dos sensores do corpo, os seres que estão em dimensões paralelas. Somente isso. Então, tanto que a gente se criou vendo filmes, desenhos sobre fábulas, quem sabe muitos desses Dos seres místicos. realmente possam... Os tais amigos imaginários. Exatamente, quando a criança... Principalmente a criança. Criança que ainda é livre, né? Criança não tem senso de identidade. Criança não tem um eu pronto. Entende? Vocês criaram um tal de eu sou alguma coisa, quando vocês foram crescendo. Esse monte de crença criou esse monte de eu que você tem dentro de você. A criança não tem isso. Então a criança não rotula. A criança olha um copo e ela não sabe que é um copo. Então ela não rotula. Ela não gasta processamento sistêmico para rotular aquilo e a partir da rotulação ela julgar aquilo. Então o fato dela não gastar processamento com esse tipo de penduricalhos que eu falo, sobra processamento para deixar ela em alta frequência. Ela em alta frequência, que é o padrão que ela nasceu, ela consegue perceber mais coisas. Percebendo mais coisas, ela consegue ver literalmente o que a gente não enxerga por estar muito denso. Entende? E você pode ver, a maioria das vezes, essas questões de pessoas meio loucas são identificadas quando elas são crianças ainda. Porque elas estão numa frequência totalmente diferente. Porque elas têm aptidões E às fantásticas. vezes elas enxergam aquilo que a gente não enxerga. Só Às vezes isso. não, quase sempre, né? É só isso, mais nada. Uau. É só isso. E os indígenas, que têm um ruído menor. Não indígenas pensando em índio do É Brasil. ruído em tudo, tá? Sim, Não é sim. ruído só em crença, inclusive visual. Eles estão afastados desse bombardeamento informacional. Então, quanta coisa que nós temos como lendas e mitos não são reais. São praticamente reais. Os filmes retratam tudo, né, que as pessoas inconscientes não percebem, mas os filmes retratam tudo, que os filmes são basicamente a ótica que Hollywood mais usa para poder treinar as pessoas, deixar elas um pouco mais tranquilas para o que, de uma certa forma, vai ser revelado. Mas, pessoal, pensa, teria nexo o criador criar um
um negócio tão complexo só para nós? Só para 8 bilhões de pessoas? Não tem nexo. Entende? Então é uma ignorância, é um orgulho muito grande a gente achar que estamos sós, que só existem a gente. O que existe é uma infinidade de espécies. Tá? Podemos calcular aí por volta de umas 300 mil espécies. 300 mil espécies que são combinações entre tudo que vocês podem imaginar. 300 mil espécies que são combinações entre animais, humanos, insetos, tudo. Tudo. Tudo isso vai ser revelado, não tem como correr. Uma notícia interessante, eu vou passar para vocês. Já ouviram falar do pé grande? Sim. Sim. Ele vai estar junto na revelação. O tal do pé grande, ele é um ser dimensional. Ele se esconde da gente porque a gente o julga, né? Então ele estará aqui provavelmente no ano que vem, nessa revelação onde vão se mostrar, né, determinadas coisas que já estão aqui que a gente não vê. Mas está tudo aqui já. Está tudo entre a gente já, interagindo com a gente. Essas grandes revelações que nós estamos É grande, a gente não viu, não conhece. Mão grande tem bastante, né? Mão grande tem bastante. Então, sim, A gente estará assistiu o conosco. filme outro dia. Agora, então, tu chegou, quando tu falou de Hollywood ali, assim, que eles fazem pra instruir de leve, como se fosse algo... Sim. Agora tu me fala uma coisa que eu ouvi falar, que o filme que tá pra sair agora, dia 12 de junho, né? Foi encomendado. Sim, sim. Tudo faz parte de uma programação que está por debaixo dos bastidores. 100%. Tudo isso é muito bem orquestrado. Desde 77, o Spielberg. Spielberg. E agora, Spielberg de novo. Sim, sim. Diz que foi encomendado. Precisava ser no Sim, momento sim, certo sim. para cada... Para que muita gente, por causa da ascensão da internet, o acesso, antigamente era o acesso americano, né? Agora o negócio está mais em massa. Agora né? o acesso é mundial, né? Sim. Para que milhões, bilhões de pessoas tenham acesso ao Sim. que vai ser, digamos assim, mais real nessa revelação. Você vê, É algo. É um trabalho interessante, muito bem feito. Né? É um trabalho que está sendo feito pelos bastidores, de elevação de frequência através de alterações de crenças. Então vão se mostrando pequenas coisas. Hoje já estamos aí, o ano passado foram mais de 300 mil avistamentos de OVNIs. OVNIs desde orbes, naves triangulares, charutos, tudo que é tipo de jeito. Então eles estão trabalhando de uma forma bem sutil para que as pessoas possam aos poucos ir entendendo que não estamos sós, que existem outras coisas, essas coisas já estão aqui, para que essa aceitação comece a aumentar a frequência das pessoas. Então a frequência aumentando do coletivo, o que é de baixa frequência vai sendo revelado, não tem como, tem que ser resolvido. Baixa frequência não convive com alta frequência, a alta frequência integra a baixa frequência. Então esse processo vai sendo revelado para que a gente possa levantar nossa frequência mais padrão, eu diria, né, como um todo, coletivamente, para que todo mundo possa ter acesso. Mas 2027 não tem como. O mundo inteiro vai passar por eles chamam de contato aberto. Tá? E é contato aberto, por que contato aberto? Porque muitos têm contato fechado, né? Muitos têm contato. É só você elevar a sua frequência. Eleva a sua frequência. Né? Nós teremos o QDN Experience, né? Em março, nós vamos elevar a frequência de todo mundo. E ali, cada um vai poder ver o que acredita. Né? Então, assim, uma hora que você eleva a sua frequência, você consegue já ver tudo. Você vê entre camadas. Simples assim. Pô, e o Eric von Däniken foi morrer justo agora, né? O autor do... Eram os deuses dos astronautas. Mas tudo tem um porquê. Mas ele vai ver. Ele, na verdade, ele só transitou, né? Ele deixou o corpo físico, mas ele, inconsciência ainda existe. Então, a vida é inconsciência, é no espírito. A vida não é aqui é uma passagem. A vida é uma só. E você só teve uma data de nascimento. E é atemporal, não tem fim. Então, E não é aquela que tu coloca na tua senha, né? Não. Você que usa lá do banco ou do Google, né? Não é aquela, pode né? colocar 0/0/0000, né? Que foi ali quando você nasceu. Ali. Felício, fala um pouquinho mais pra gente sobre o QDN, para quem quer saber mais sobre o que é o Quantum Decision Network, como que está funcionando aqui em Orlando. Traz um pouquinho dessas informações para a gente, para quem está assistindo, quem quiser se conectar. A gente vai deixar tudo na descrição, todas as informações, mas só para explicar um pouquinho Vamos mais. deixar a capivara do Felício lá. Legal. Na descrição. Bom, o QDN nós decidimos criar porque havia uma procura muito grande pelas pessoas que estão, eu chamo de pessoas que estão em entropia, né? Estão tentando vencer, entre aspas, na vida e não entendem por que não conseguem caminhar. Alguns estão já num patamar bastante elevado e querem melhorar, né? Outros não sabem nem o que querem, né? Então o QDN nasceu para ajudar essas pessoas e nós decidimos criar a primeira rede aqui em Orlando de empresários conscientes para trazer esses conceitos e mostrar para as pessoas como as coisas todas funcionam.
Nós temos lá no grupo que você está, Lely, 30 pessoas, né? Mais outros que estão, de uma certa forma, em paralelo. E nós fazemos um acompanhamento, né, persistente. Então, nós temos um encontro a cada 15 dias. Esse encontro dura quase o dia inteiro, alguns duram o dia inteiro. E aí, no começo, você percebeu que ainda havia muito embate de crença, e agora o negócio já está um pouco mais técnico, as pessoas estão já um pouco mais centradas, né? Os resultados estão aparecendo para todos, e a cada 15 dias nós temos diversos encontros, ou presenciais ou online, mas com as pessoas especificamente, sem ser em grupo. E ali a gente vai calibrando, né, a dosagem do conteúdo e a dosagem do acompanhamento para cada pessoa, de acordo com o que ela está evoluindo. Então, isso tem um projeto de 6 meses. Esses 6 meses é suficiente para as pessoas começarem a caminhar por conta própria. E, de acordo com o que a gente criou o QDN e veio avançando, tivemos uma procura muito grande. Tem pessoas que querem participar, mas não conseguem os 6 meses, não conseguem dentro dos times. Então, a gente criou o QDNR, que é um Remember, né? É uma pitadinha que a gente dá, é uma pílula, né, que dá para as pessoas começarem a entender um pouquinho mais sobre si. E muitos já têm muito resultado. Nós temos alguns setores bastante interessantes. E aí, né, quando a gente está nesse ambiente, fala-se muito de filhos. Então, nós criamos agora o QDN Family, que é para tratar justamente questões de famílias, questões de autismo, DDH. A gente vai dar uma decodificada em todos esses pontos, como lidar com isso, como tratar essas situações. É um outro ponto bastante interessante. Legal. Né? Tem o QDN especificamente para negócios, que a gente trata ruído do observador. Isso é um ponto bastante interessante. Né? O mercado tradicional tenta prever, né? E 99,9% das previsões falham, porque não tem como você prever um ambiente que muda a todo momento. Né? Então, você tem aí algumas tentativas que, na maioria das vezes, resultam em custos altos, perda de tempo e retrabalho. Então, o QDN também resolve um pouco desse ponto de vista, entendendo que o futuro ele é lido, ele não é previsto. Né? Então, a gente trabalha com um ponto onde o que acontece na realidade tem que ser lido e observado, e você muda suas ações de acordo com o que você vai observando. Então, o QDN é uma esteira, né, que a gente está colocando aos poucos, porque demanda muito tempo. As pessoas quebram muito as suas crenças e essas crenças começam a dar resultado e as pessoas querem mais apoio e o QDN vai crescendo em virtude disso. A evolução disso é a escola, é uma escola chamada EVA, que é a Escola Vibracional Ativa. E essa escola ela vai ser gratuita para todo mundo que bater a porta para ter o conhecimento. Então, esse é o nosso objetivo final. A gente está indo para o final do nosso tempo. A gente sabe que se levar nada. 12 horas ou 6 meses, a gente não vai conseguir falar tudo, né? Não dá. Mas eu queria, antes da gente finalizar, Felício, eu sei que pode ser, para algumas pessoas pode ser um pouquinho agressivo, mas eu queria que tu fizesse um paralelo entre a revelação que realmente está vindo e as revelações que o pessoal que é mais Narrativa bíblica. cria, digamos assim, dentro das doutrinas de suas igrejas, de suas religiões. Qual é um paralelo que dá para traçar entre essas duas formas, digamos assim, de se ter essa revelação? Biblicamente falando, quando se fala em Apocalipse, Vamos falar disso. esse paralelo, não sei se é paralelo que se diria, mas fala um pouquinho sobre isso para nós antes da gente finalizar. Vamos falar especificamente de Apocalipse. Certo. Qual é a tradução de Apocalipse? Revelação. Revelação. Reconstrução? Tem muitas pessoas que falam Apocalipse é o fim dos tempos. Muitas pessoas falam, mas Apocalipse é revelação. E vamos dizer que o fim dos tempos é o fim da escassez, o fim da limitação, o fim do medo. Só que 99% da população vive em cima disso, então quer dizer que para elas pode ser o fim dos tempos? E quando houver a tal revelação, para muitos vai ser o fim dos tempos, né? Sim, vai começar a cair. É um jogo de dominó, onde você empurra um e o restante vai tudo caindo. Em 30 anos, nós estaremos aqui, é óbvio. Em 30 anos, nada disso aqui que a gente conhece existe mais. Eu diria que em 10 anos já mudou mais da metade. Cita algumas coisas que é muito comum para nós hoje, que não vai ter mais daqui a 10 anos ou daqui a 30 anos. Eu não posso ser muito... Claro. Não, tu vai até onde tu pode. Vou pegar uma argumentação interessante. Eu tô te perguntando isso só para que não fique muito subjetivo, digamos assim, a nossa conversa. Para que seja... entendi. Entendeu? Meio de vida alimentar. Peguei um que não
Briga com ninguém. Meio de vida alimentar. A forma de cultivo, a forma de preservação do que hoje a gente cria para se alimentar vai mudar drasticamente. Drasticamente. Tá? Em relação à industrialização ou em relação a cultivo? Cultivo, industrialização, tudo. 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 O mais organicamente possível. Tá? Tecnologias de preservação da matéria, seja a fruta, ou seja qualquer tipo de coisa, vai ser entregue para nós como, entre aspas, presente, onde você vai poder fazer, por exemplo, uma maçã ficar bela quase de forma infinita. Então você vai precisar de menos agrotóxicos, menos situações de controle para que as pragas não te atinjam. Então, questões de purificações da água, purificação do ar, tudo isso vai mudar drasticamente. Educação, nem se fala. As escolas de hoje vão ter que se adaptar totalmente. A gente sabe que as escolas de hoje são arcaicas, gente, né? Não tem como segurar. Nossa. Não tem como. Só que agora tá no momento de quebrar, digamos Não tem isso. como. Presta bem atenção. Olha E a só. gente fica na mão do sistema em relação escola que a gente a fala isso. desde o primário até o final da universidade, até o mestrado, né? Quem digamos mais assim. sofre nas escolas, quem mais sofre hoje é o modelo escolar, que trabalha modelos tradicionais que não são adaptados em pessoas de mais alta frequência. Sim, Pessoas que É para têm frear TDAH. as pessoas, sim. Eu diria para colocar dentro de um modelo quadradinho. criar empregados. Roda muitas vezes as Quando crianças. você aumenta a frequência, você aumenta a capacidade de perceber das pessoas. Você aumenta a capacidade de criar. Como é que você adapta o sistema escolar? Então tudo isso vai mudar. Vai mudar Causando a ruptura. drasticamente. Causando a ruptura. Total. Como que um professor que não tem essa consciência vai lidar com crianças que têm a consciência elevadíssima, que têm a consciência que são... Só tem uma forma. As escolas terão que mudar de um modelo tradicional baseado em regras para um modelo onde as pessoas têm que fazer mais do que gostam enquanto estão na escola. Então tem que ser um modelo totalmente adaptativo, mas não existe padrão. A consciência não tem limite. Tá, tu disse que tu ia falar coisas que tu pode falar. Alimentação e ensino. Mais alguma coisa que tu pode? Tá bom. Tá bom? Tá bom. A gente fala no particular. O Roger é muito curioso, gente. Mas é bom sim. Tecnologicamente Mas não também. precisa ter medo, tá tudo bem, viu? Tecnologicamente, tá tudo bem. carro, essas coisas, carro, tecnologia em si, está tudo muito ultrapassado. O que vem é muito superior. Eu digo para vocês que o que está chegando são, pelo menos, de 5 a 6 mil anos à frente do que a gente está hoje. Então, não dá para ter uma ideia comparativa. Você tem que acessar para ver. Você tem que acessar isso em alta consciência, expande a consciência, estabiliza, fica nesse meio e você literalmente consegue ver isso em outras simulações, em outros estados, em outros programas holográficos como Semelhantes da Terra, e aí você vai entender o que vai chegar. Muito Bom, a Lely falou que eu sou muito curioso, mas curiosidade é bom nesse momento, né? É bom. Nesse momento da vida, né? A gente pode, Tem que ser curioso, eu também sou. a gente pode quebrar isso aqui em 2 pedaços. Vamos chamar esse aqui de primeiro pedaço, primeira parte. Certo. E vamos ver o comentário das pessoas, né? Que se você quer mais um pouco desse Isso. assunto, coloca nos comentários Isso e a gente aí. pode fazer mais Já ia uma. esquecer de pedir isso, Pra tirar né? um pouco, né? Tira um pouco dessas coisas mais teóricas e parte para perguntas bem específicas. Perfeito, Show, Felício. show, show. Deixa nos comentários as suas perguntas. E aí, se tiver bastante comentário, bastante pergunta, a gente vai fazer a parte 2 aqui com o Felício, com Aí, ó. certeza. Pra Antes da gente continuar essa antes prosa. antes da gente pedir, ele já se comprometeu ao vivo aqui. Aí sim. Aí, muito bom. Gostei. Felício, gratidão por estar conosco hoje, gratidão por trazer tantas coisas interessantes pra gente, trazer essa energia, trazer essa frequência. E a gente sabe que é um assunto necessário, é um bate-papo necessário. E estamos juntos, né? Estamos juntos com o QDN, a ONTV está junto com o QDN para tentar levar cada vez mais longe essas informações e podem contar com a gente, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, Felício. Tudo de bom pra ti. E sucesso nesse desenrolar do QDN aí, o que a gente puder fazer pra trazer vocês junto conosco, com a ONTV. Tamo junto. Tamo junto. Muito grato. Valeu. Até mais. Obrigado. Até mais. Para você que está nos assistindo, não esquece, deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações a cada novo episódio. E na semana que vem estamos juntos de novo. E se quiser saber mais, né, tem que botar comentário, né? Dá comentário. Pra gente poder gravar o segundo, beleza? Valeu. Valeu, gente. Vai, Até tchau, lá. tchau. Até mais.